A chuva caía forte sobre as ruas desertas da cidade quando o Cadillac preto parou em frente à pequena lanchonete na esquina da Rua 15. Eram 3 da manhã, e a única luz acesa em todo o quarteirão vinha daquele estabelecimento modesto, com suas cadeiras de plástico vermelho e balcão de fórmica desgastado pelo tempo. O letreiro piscava intermitentemente, com 2 letras queimadas: Lanchonete São Jorge, aberto 24 horas. Do banco de trás do veículo, um homem desceu lentamente. Vestia um terno escuro impecável, apesar da hora tardia. Seus sapatos italianos brilhavam mesmo sob a luz fraca dos postes. Ele tinha por volta de 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, e um rosto que contava histórias que ninguém gostaria de ouvir. Cicatrizes discretas marcavam seu rosto, testemunhas silenciosas de uma vida vivida nas sombras. Vittorio Castellano era seu nome, embora poucos tivessem a coragem de pronunciá-lo em voz alta. Na cidade, todos sabiam quem ele era, mesmo aqueles que preferiam fingir ignorância. Ele comandava a maior organização criminosa da região há mais de 20 anos, construindo um império sobre alicerces de medo, lealdade e violência calculada. Suas mãos, agora manchadas pelo tempo, já haviam assinado sentenças de morte, fechado acordos milionários e empunhado armas que mudaram o destino de famílias inteiras. O motorista fez menção de acompanhá-lo, mas Vittorio levantou a mão em um gesto sutil. Queria estar sozinho. Algo naquela noite o perturbava, uma inquietação que não conseguia nomear. Se você está gostando das nossas histórias, nos ajude a alcançar a nossa meta de 1000 inscritos, antes do Natal. Clique agora no botão vermelho abaixo para se inscrever no canal, e continue acompanhando essa linda jornada. Talvez fosse a data, o aniversário de uma perda que mesmo o tempo não conseguirá cicatrizar. Ou talvez fosse apenas o peso dos anos, a consciência que insistia em se manifestar nas horas mais silenciosas da madrugada. Ele empurrou a porta de vidro, e o sininho preso à moldura anunciou sua entrada com um tilintar alegre que contrastava com sua presença sombria. O cheiro de óleo de fritura e café fresco invadiu suas narinas, trazendo memórias de uma época que parecia pertencer a outra vida, quando ele era apenas um garoto de rua com sonhos grandes demais para o bairro onde nascerá. Atrás do balcão, uma mulher ergueu os olhos. Ela aparentava ter cerca de 35 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, uniforme simples e um avental manchado de gordura. Seu rosto mostrava o cansaço de quem trabalhava no turno da noite há tempo demais, mas seus olhos tinham uma vivacidade que a exaustão não conseguirá apagar completamente. Uma pequena cruz de ouro pendia de seu pescoço, balançando suavemente enquanto ela se movia. Marina Santos limpava o balcão pela 100ª vez naquela noite, um gesto automático que seus músculos já conheciam de cor. Trabalhava ali havia 3 anos, desde que seu mundo havia desmoronado e ela precisará reconstruir sua vida do zero. A lanchonete não era o emprego dos seus sonhos, mas pagava as contas e permitia que ela cuidasse de sua filha durante o dia. Eram apenas elas duas contra o mundo, e Marina faria qualquer coisa para garantir que Clara tivesse uma vida melhor que a sua. Quando o homem entrou, Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era comum receber clientes como aquele na madrugada. Geralmente, seus fregueses eram caminhoneiros cansados, trabalhadores do turno noturno e ocasionalmente alguns jovens voltando de festas. Mas aquele homem era diferente. Havia algo em sua postura, na forma como seus olhos vasculhavam o ambiente antes de se mover, que gritava perigo. Boa noite. O que vai querer? A voz de Marina saiu mais firme do que ela esperava, escondendo o nervosismo que sentia. Vittorio caminhou até o balcão com passos medidos, cada movimento calculado como se estivesse sempre avaliando ameaças invisíveis. Sentou-se em um dos banquetas giratórias, e mesmo sentado mantinha uma postura ereta, quase militar. Café. Bem forte. E um sanduíche, qualquer coisa que você tiver pronta. Marina assentiu e se virou para preparar o pedido. Suas mãos trabalhavam automaticamente enquanto sua mente corria. Havia algo familiar naquele homem, mas ela não conseguia identificar o que. Talvez já o tivesse visto em algum lugar, ou talvez fosse apenas a paranoia que a acompanhava desde aquela noite, há tantos anos atrás, quando sua vida mudou para sempre. A cafeteira sibilava enquanto o líquido escuro escorria para a xícara. Marina pegou o pão francês, cortou ao meio e começou a preparar um sanduíche de presunto e queijo, adicionando alface e tomate. Seus movimentos eram eficientes, produto de anos de prática. Enquanto trabalhava, podia sentir o olhar do homem sobre ela, estudando-a com uma intensidade que a deixava desconfortável. Vittorio observava a mulher com uma mistura de curiosidade e melancolia. Havia algo em seus movimentos,
na forma como ela mantinha os ombros ligeiramente tensos, sempre alerta, que lhe era familiar. Ela tinha o olhar de quem conhecia dificuldades, de quem havia aprendido a sobreviver. Ele reconhecia esse olhar porque o via no espelho todos os dias. A noite está tranquila? A voz dele quebrou o silêncio, surpreendendo ambos. Vitório raramente iniciava conversas banais, mas algo naquela mulher o intrigava. Marina colocou a xícara de café na frente dele antes de responder. Sim, geralmente é assim nas terças-feiras. O movimento só aumenta nos fins de semana. Ela voltou para terminar o sanduíche, agradecida por ter algo em que ocupar as mãos. O café estava forte como ele pedirá, quase amargo. Vitório tomou um gole longo, sentindo o líquido quente queimar sua garganta. Aquele sabor simples, honesto, era um contraste marcante com o champanhe caro e o uísque envelhecido que normalmente consumia. Havia uma pureza naquela simplicidade que ele havia esquecido existir. Você trabalha aqui há muito tempo? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Vitório Castellano, o homem que comandava milhares de pessoas com um simples aceno de cabeça, estava fazendo conversa fiada com uma balconista de lanchonete. Marina colocou o sanduíche em um prato e deslizou-o pelo balcão. 3 anos. Não é tanto tempo, mas parece uma eternidade quando você trabalha de madrugada. Ela forçou um sorriso pequeno. E você? É da região? Vitório mordeu o sanduíche, saboreando a simplicidade dos ingredientes. Nasci não muito longe daqui. Num bairro que já não existe mais, pelo menos não da forma que eu conheci. Ele olhou pela janela, para as ruas molhadas pela chuva. Às vezes volto para lembrar de onde vim. Havia uma verdade crua naquelas palavras que Marina percebeu imediatamente. Ela se apoiou no balcão, estudando o homem com mais atenção. Sob a postura intimidadora e o terno caro, ela via sinais de uma humanidade que ele tentava esconder. As rugas ao redor de seus olhos falavam de noites sem sono, e havia uma tristeza profunda em seu olhar que nenhuma quantidade de poder ou dinheiro parecia capaz de aliviar. Eu também vim de longe. Marina se surpreendeu com sua própria abertura. Não era comum ela compartilhar detalhes de sua vida com estranhos. Mas talvez fosse a hora, ou a estranheza da situação, ou simplesmente a solidão que reconhecia nos olhos daquele homem. Cresci no interior, numa cidadezinha onde todo mundo conhecia todo mundo. Vim para a capital em busca de uma vida melhor. E encontrou? A pergunta de Vitório carregava um peso que ia além da curiosidade casual. Marina deixou escapar uma risada curta, sem humor. Encontrei desafios que não esperava. Mas também encontrei forças que não sabia que tinha. Ela tocou inconscientemente o colar com a cruz. Quando você tem alguém dependendo de você, aprende a fazer o impossível. Vitório assentiu lentamente, compreendendo mais do que ela havia dito. Família é tudo. É o que nos mantém humanos, mesmo quando o mundo tenta arrancar isso de nós. Havia uma intensidade nessas palavras que fez Marina parar e realmente olhar para o homem à sua frente. Por um momento, as defesas dele pareciam ter baixado, revelando uma vulnerabilidade que ela não esperava encontrar. Você tem família? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles como uma nuvem pesada. Vitório terminou seu café antes de responder, e quando o fez, sua voz carregava o peso de décadas de arrependimento. Tive. Uma vez tive tudo. Ele colocou a xícara vazia sobre o balcão com cuidado excessivo. Mas as escolhas que fazemos, elas têm consequências. E às vezes perdemos as pessoas que mais amamos por causa dessas escolhas. Marina sentiu um aperto no peito. Ela conhecia aquele tipo de dor, a dor da perda e do arrependimento. Sinto muito. Ela disse suavemente, e genuinamente sentia. Vitório levantou os olhos para ela, e naquele momento, algo passou entre eles, um reconhecimento silencioso de dor compartilhada. Você me lembra alguém. A maneira como você se move, a determinação em seus olhos. Minha filha tinha isso. Tinha? Marina sentiu o estômago apertar com a implicação daquela palavra no passado. Vitório desviou o olhar, como se fosse doloroso demais manter o contato visual. Ela morreu há 12 anos. Junto com minha esposa. Ele fechou os olhos brevemente. Um acidente de carro. Ou pelo menos foi o que me disseram. Ele abriu os olhos novamente, e Marina viu neles uma raiva fria e antiga. Mas eu sei a verdade. Não foi um acidente. Foi uma mensagem para mim, uma retaliação por algo que eu havia feito. Elas pagaram pelo preço das minhas ações. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de uma tragédia que palavras não podiam expressar adequadamente. Marina não sabia o que dizer. Qualquer palavra de conforto pareceria vazia, inadequada para a magnitude daquela perda.
Minha filha tinha 7 anos. Vitório continuou, como se uma comporta tivesse se aberto e ele não conseguisse mais segurar as palavras. Luciana. Ela adorava desenhar. Queria ser artista quando crescesse. Ele tirou uma carteira do bolso interno do paletó e dela retirou uma foto desgastada. Uma menina de cabelos escuros e olhos grandes sorria para a câmera, segurando um sorvete. Essa foi a última foto que tirei dela. 2 semanas antes do acidente. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela é linda. Posso ver a alegria em seus olhos. Vitório guardou a foto com cuidado reverente, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. E era. Minha esposa, Isabela, ela me implorou para sair da vida que eu levava. Disse que o dinheiro não valia a pena se vivêssemos com medo. Mas eu era arrogante, achava que podia controlar tudo, que podia protegê-las. Ele soltou uma risada amarga. Estava errado. Não pude proteger as 2 pessoas que mais amava no mundo. Marina se serviu de uma xícara de café, precisando de algo para fazer com as mãos. Eu perdi meu marido há 4 anos. Não foi violência, foi doença. Câncer. Ela tomou um gole. Mas a dor é a mesma, acho. A sensação de que uma parte de você morreu junto com eles. Vitório olhou para ela com novo interesse, vendo-a verdadeiramente pela primeira vez. E você tem filhos? Uma filha. Clara. Ela tem 8 anos agora. Marina sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Ela é minha razão de continuar. Cada turno que faço aqui, cada conta que pago, é por ela. Para que ela tenha oportunidades que eu nunca tive. É por isso que você trabalha de madrugada. Para estar com ela durante o dia. Marina assentiu. Exatamente. Ela estuda pela manhã, e eu durmo algumas horas quando ela está na escola. Não é perfeito, mas funciona. E ela está tirando boas notas, está feliz. É tudo que importa. Vitório sentiu algo se mover dentro dele, uma emoção que havia mantido enterrada por tantos anos que quase a havia esquecido, inveja. Não da situação precária de Marina, mas da sua capacidade de encontrar propósito e alegria em meio às dificuldades. Ela havia encontrado uma razão para continuar, enquanto ele apenas existia, movendo-se pelas rotinas do poder e controle como um autômato. Você é uma boa mãe. Ele disse finalmente. Sua filha tem sorte. Marina enxugou discretamente uma lágrima que escapara. Obrigada. Eu tento. Nem sempre é fácil, mas o amor torna as coisas possíveis, não é? Vitório não respondeu imediatamente. Pensou em Isabela, em como ela o amara apesar de tudo, em como tentará salvá-lo de si mesmo. Pensou em Luciana, em seu sorriso inocente, em seus desenhos espalhados pela casa. O amor deveria ter sido suficiente para fazê-lo mudar. Mas não foi. Sua ambição, seu orgulho, sua necessidade de poder haviam sido mais fortes. Às vezes o amor não é suficiente. Ele disse finalmente, sua voz carregada de amargura. Às vezes fazemos escolhas que destroem tudo que amamos, mesmo quando sabemos melhor. Marina se inclinou sobre o balcão, olhando diretamente nos olhos dele. Mas nunca é tarde demais para fazer escolhas melhores. Para honrar aqueles que perdemos vivendo de uma forma que os faria orgulhosos. Vitório riu, mas era uma risada sem alegria. Você não entende. O que eu fiz, quem eu sou, não há redenção para mim. Muito sangue nas minhas mãos, muitas vidas destruídas. Ele olhou para suas próprias mãos, virando-as lentamente. Essas mãos, elas fizeram coisas terríveis. Coisas que assombram meus sonhos. Enquanto ele falava, Marina notou algo que não havia visto antes. Quando Vitório gesticulou, a manga de sua camisa subiu ligeiramente, revelando parte de seu pulso. E lá, marcada na pele envelhecida, estava uma tatuagem. Era pequena, meio desbotada pelo tempo, mas inconfundível, um leão rampante com uma coroa, símbolo antigo das famílias do sul da Itália. Marina sentiu seu coração parar. Aquele símbolo, ela o conhecia. Conhecia-o intimamente, pois havia visto a vida inteira. Sua respiração ficou presa na garganta enquanto memórias inundavam sua mente como uma represa rompida. Ela tinha 7 anos quando viu aquela marca pela primeira vez. Era no pulso de seu pai, Lorenzo Santos, embora Santos não fosse seu sobrenome verdadeiro. Ele mudará o nome quando deixará a Itália, fugindo de uma vida que nunca explicou completamente. Mas em suas últimas semanas de vida, delirando com febre em seu leito de morte, ele havia falado. Falado sobre família, sobre lealdade, sobre escolhas que o forçaram a deixar tudo para trás. Se você está gostando das nossas histórias, nos ajude a alcançar a nossa meta de 1000 inscritos,
antes do Natal. Clique agora no botão vermelho abaixo para se inscrever no canal, e continue acompanhando essa linda jornada. Lorenzo contará sobre seus irmãos, sobre como a família se fragmentara. Sobre um irmão mais velho que escolhera um caminho diferente, um caminho escuro que Lorenzo não podia seguir. Um irmão que ele amava mas de quem teve que se separar para sobreviver, para dar a seus próprios filhos uma chance de uma vida normal. Lorenzo nunca mencionou o nome desse irmão, mas descrevera a mesma tatuagem, o símbolo que todos os homens castelhano carregavam como marca de sua linhagem. Marina recuou instintivamente, sua mão indo para a boca. Não podia ser. Era impossível. Mas enquanto olhava para o homem à sua frente, começou a ver semelhanças que não havia notado antes. A forma dos olhos, a linha da mandíbula, a maneira como seus dedos tamborilavam no balcão quando pensavam, um gesto nervoso que ela mesma fazia, que seu pai fazia. O senhor? Marina teve que limpar a garganta, sua voz saindo trêmula. Aquela tatuagem no seu pulso. O que ela significa? Vitório olhou para baixo, percebendo que sua marca estava exposta. Instintivamente puxou a manga para baixo, um reflexo desenvolvido por anos de cautela. É uma marca de família. Antiga. Por que pergunta? Marina sentiu o chão se mover sob seus pés. Precisava ter certeza. Precisava saber. Qual é seu nome completo? Vitório estreitou os olhos, sua desconfiança natural reassumindo o controle. Por que quer saber? Por favor. A voz de Marina era quase um sussurro. Apenas me diga. Algo na intensidade de sua súplica fez Vitório hesitar. Vitório Castelhano. Ele respondeu lentamente. Embora poucos usem meu nome completo. Marina agarrou-se ao balcão para se manter em pé. Castelhano. Ela repetiu o nome como se fosse uma oração. E você teve irmãos? A pergunta atingiu Vitório como um soco no estômago. Ele congelou, todos os seus instintos gritando alerta. Como você sabe disso? Sua voz saiu dura, perigosa. Marina ergueu as mãos em um gesto de apaziguamento, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Eu não sou uma ameaça. Eu preciso saber. Você teve um irmão chamado Lorenzo? O silêncio que se seguiu era absoluto. Vitório ficou completamente imóvel, como se tivesse sido transformado em pedra. Ninguém havia pronunciado aquele nome na sua presença em décadas. Lorenzo. Seu irmão mais novo, que havia desaparecido há 40 anos, deixando apenas uma carta breve dizendo que não podia viver aquela vida, que precisava começar de novo. Como você conhece esse nome? Vitório se levantou lentamente, sua presença de repente preenchendo todo o espaço. Quem é você? Marina tremia, mas manteve sua posição. Lorenzo Santos era meu pai. Ele morreu há 6 anos. Mas antes de morrer, ele me contou sobre sua família na Itália. Sobre o irmão que ele teve que deixar para trás. Um irmão chamado Vitório. O mundo de Vitório inclinou em seu eixo. Ele estudou a mulher à sua frente com nova intensidade, procurando sinais, semelhanças. E agora que sabia o que procurar, ele as via. O formato do nariz, a cor dos olhos, a linha do queixo. Eram traços castelhano, diluídos mas presentes. Como era possível que ele não tivesse visto antes? Lorenzo, ele viveu aqui? Nesta cidade? Vitório mal conseguia formar as palavras. Marina assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Sim. Ele mudou seu nome, começou uma nova vida. Casou-se com minha mãe, uma brasileira. Eles me tiveram, e depois meu irmão. Ele trabalhou como carpinteiro a vida toda, viveu honestamente. Ela soluçou. Ele disse que deixar para trás sua família foi a coisa mais difícil que já fez, mas que precisava fazer para ter uma vida diferente. Vitório sentiu seus joelhos fraquejarem. Ele se segurou no balcão, o mundo girando ao seu redor. Lorenzo. Seu irmão caçula, o único que sempre questionava as escolhas da família, que sonhava com uma vida normal. Vitório sempre assumirá que Lorenzo havia morrido, que havia sido morto por um dos muitos inimigos da família. Nunca imaginou que ele simplesmente havia fugido, construído uma nova vida. Ele estava feliz? Vitório perguntou, sua voz quebrando. Ele conseguiu ter a vida que queria? Marina sorriu através das lágrimas. Sim. Ele foi um pai maravilhoso, um marido amoroso. Trabalhava duro, mas sempre tinha tempo para nós. Ela tocou seu colar. Ele me deu isso no meu primeiro aniversário. Disse que não importa o que acontecesse, eu sempre teria que acreditar em algo maior. Ela olhou para Vitório. Ele disse que tinha um irmão que escolhera um caminho diferente, e que ambos pagaram preços diferentes por suas escolhas.
As lágrimas agora corriam pelo rosto de Vitório, décadas de emoções reprimidas finalmente encontrando libertação. Ele enterrou o rosto nas mãos, seu corpo sacudindo com soluços silenciosos. Lorenzo. Seu irmão. Tão próximo todo esse tempo, vivendo na mesma cidade, e ele nunca soube. Eu o procurei. Vitório disse quando finalmente conseguiu falar novamente. Durante anos, usei todos os recursos que tinha para encontrá-lo. Mas era como se ele tivesse desaparecido da face da terra. Ele olhou para Marina. Ele mudou seu nome, não mudou? Sim. De Castelano para Santos. Ele queria um novo começo, longe de tudo que conhecia. Marina caminhou ao redor do balcão, hesitante, aproximou-se de Vitório. Mas ele nunca o esqueceu. Ele guardou fotos, memórias. Ela puxou seu telefone do bolso, com dedos trêmulos, abriu uma pasta de fotos antigas que havia digitalizado. Olhe. Ela mostrou a Vitório uma foto desbotada de dois meninos, não mais que adolescentes, com os braços ao redor um do outro, sorrindo para a câmera. Era uma foto da Itália, tirada décadas atrás. Vitório reconheceu a si mesmo imediatamente, jovem e cheio de bravata, ao lado de Lorenzo, mais baixo, mais magro, com olhos gentis. Onde você conseguiu isso? Vitório pegou o telefone com mãos trêmulas, ampliando a imagem, estudando cada detalhe. Ele guardava numa caixa velha no armário. Depois que ele morreu, eu encontrei. Havia cartas também, que ele nunca enviou. Cartas para você. Marina limpou seus próprios olhos. Ele escreveu a você durante anos, mas nunca teve coragem de enviar. Tinha medo do que sua carta poderia trazer para sua nova vida, dos perigos que poderiam seguir. Vitório não conseguia desviar os olhos da foto. Ali estava seu irmão, congelado no tempo, antes que a vida os separasse, antes que escolhas os levassem por caminhos tão diferentes. Eu posso ver essas cartas? Marina hesitou. Estão na minha casa. Eu posso trazê-las da próxima vez. Ou, ela mordeu o lábio, tomando uma decisão impulsiva. Meu turno termina em 1 hora. Se você puder esperar, posso levá-lo até lá. Vitório assentiu, incapaz de falar. Ele voltou para o banco, sentindo-se fraco e desorientado. Em uma única noite, seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. Ele havia entrado naquela lanchonete procurando apenas um café e um momento de solidão. Nunca imaginou que encontraria uma conexão com o passado que pensava ter perdido para sempre. Eles permaneceram em silêncio por um longo momento, cada um processando a magnitude daquela descoberta. Marina eventualmente voltou para trás do balcão, mas o ambiente havia mudado completamente. Não eram mais uma balconista e um cliente. Eram família, conectados por laços de sangue que nem o tempo nem a distância haviam rompido completamente. Você se parece com ele. Vitório disse finalmente. Não apenas fisicamente. Há algo em sua determinação, em sua força. Lorenzo sempre foi o mais forte de nós, mesmo que não fosse no sentido físico. Ele tinha uma força interior que eu invejava. Marina serviu mais café para ambos. Ele falava de você às vezes. Especialmente no final, quando estava doente. Ele disse que você era brilhante, que poderia ter sido qualquer coisa. Um advogado, um empresário. Ele lamentava que você tivesse escolhido o caminho que escolheu. Vitório soltou uma risada amarga. Lorenzo sempre foi o inteligente. Ele viu o que eu não conseguia ver, que aquele caminho só levava à destruição. Ele olhou para suas mãos novamente. Eu construí um império, ganhei mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas, tenho poder sobre centenas de pessoas. Mas perdi tudo que realmente importava. Minha esposa, minha filha, e agora descubro que perdi anos que poderia ter passado conhecendo meu irmão, sendo parte da vida dele. Você não pode mudar o passado. Marina disse suavemente. Meu pai me ensinou isso. Mas você pode escolher como vive a partir de agora. Vitório olhou para ela, realmente vendo não apenas Marina, mas toda a linhagem que ela representava. Ela era a sobrinha que ele nunca conheceu, carregava o sangue castelano em suas veias, mas havia crescido sem os fardos e manchas que vinham com aquele nome. Ela era prova de que era possível escolher um caminho diferente, que a história da família não precisava ser uma sentença. Você tem irmãos? Ele perguntou. Tenho um irmão, Roberto. Ele é médico, vive no sul do país. Somos próximos, apesar da distância. Marina sorriu. Papai teria ficado orgulhoso dele. Sempre quis que tivéssemos profissões honestas, vidas estáveis. Lorenzo construiu uma boa família. Vitório disse, e havia um toque de admiração em sua voz.
Ele conseguiu o que eu nunca consegui: deixar um legado verdadeiro, não baseado em medo ou poder, mas em amor e honestidade. O tempo passou enquanto conversavam, as palavras fluindo mais facilmente agora que a barreira inicial de choque havia passado. Vittorio contou a Marina sobre sua infância na Itália, sobre como a família Castellano era respeitada mas também temida, sobre como ele assumiu o comando ainda jovem após a morte de seu pai. Ele falou sobre Isabella e Luciana, sobre o vazio que suas mortes deixaram em sua vida. Marina, por sua vez, compartilhou histórias sobre Lorenzo, sobre o pai amoroso que ele era, sobre como ensinar a seus filhos através de exemplo, não de palavras. Ela contou sobre sua própria vida, sobre conhecer seu marido na universidade, sobre a alegria de ter Clara, e a devastação de perder seu companheiro para o câncer. Há tanto da vida que perdemos. Vittorio disse eventualmente. Tantas oportunidades desperdiçadas. Se eu soubesse onde Lore Noso estava. Se você está gostando das nossas histórias, nos ajude a alcançar a nossa meta de 1000 inscritos, antes do Natal. Clique agora no botão vermelho abaixo para se inscrever no canal, e continue acompanhando essa linda jornada. Mas você não sabia. Marina interrompeu gentilmente. E talvez fosse melhor assim. Se você o tivesse encontrado quando ainda estava totalmente imerso naquela vida, teria colocado ele e sua família em perigo. Vittorio sabia que ela estava certa. Seus inimigos não teriam hesitado em usar Lorenzo contra ele. Manter distância, mesmo sem saber, provavelmente havia salvado a vida de seu irmão. Mas o conhecimento não tornava a perda menos dolorosa. Quando o relógio marcou 4 da manhã, a última hora do turno de Marina passou rapidamente. Ela limpou e organizou a lanchonete no piloto automático, sua mente ainda processando tudo o que havia acontecido. Quando finalmente tirou seu avental e desligou o letreiro, Vittorio ainda estava lá, esperando pacientemente. Eles saíram juntos na noite ainda escura. A chuva havia parado, deixando as ruas brilhantes e lavadas. O motorista de Vittorio ficou visivelmente surpreso ao ver seu chefe saindo acompanhado da balconista, mas não fez perguntas. Vittorio instruiu a seguir as direções de Marina. O apartamento dela ficava num bairro modesto, num prédio de 5 andares sem elevador. Marina subiu as escadas com Vittorio logo atrás, ambos em silêncio. Ela abriu a porta cuidadosamente, tentando não fazer barulho. Lá dentro, tudo estava escuro e silencioso. Minha filha está dormindo. Marina sussurrou. E a babá que fica com ela durante a noite está no sofá. Ela gesticulou para que Vittorio esperasse na pequena sala de estar enquanto ela ia buscar a caixa. Vittorio olhou ao redor enquanto esperava. O apartamento era pequeno mas limpo e bem cuidado. Fotos cobriam as paredes, mostrando Marina e uma menina de cabelos castanhos em vários estágios de crescimento. Havia desenhos infantis presos com imãs na geladeira, brinquedos organizados numa cesta no canto. Era um lar verdadeiro, cheio de amor e vida, mesmo na modéstia das circunstâncias. Marina voltou carregando uma caixa de sapatos velha. Ela a colocou sobre a mesa da sala e a abriu com reverência. Lá dentro havia cartas amareladas pelo tempo, fotos antigas, e alguns objetos pessoais. Marina pegou um envelope grosso do topo da pilha e o entregou a Vittorio com mãos trêmulas. Esta é a primeira carta que ele escreveu. Logo depois que chegou ao Brasil. Vittorio abriu o envelope com cuidado, como se temesse que o papel pudesse desintegrar ao seu toque. A caligrafia de Lorenzo era clara e familiar, transportando-o instantaneamente de volta à sua juventude. Ele começou a ler. Meu querido irmão Vittorio. Escrevo esta carta sabendo que provavelmente nunca terei coragem de enviá-la. Mas preciso colocar esses pensamentos no papel, nem que seja apenas para mim mesmo. Quando deixei a Itália, deixei para trás mais do que apenas um país. Deixei você, meu irmão, meu sangue, a pessoa que conheci toda a minha vida. Essa dor é algo que carregarei para sempre, como uma ferida que nunca cicatriza completamente. Mas eu não podia continuar, Vittorio. Não podia assistir você se afundar cada vez mais profundamente naquele mundo escuro. Não podia ser cúmplice das coisas que nossa família fazia. Eu te amo, mas não posso amar as escolhas que você fez. Espero que você entenda. Espero que um dia você encontre uma saída também. Mas se não encontrar, saiba que sempre haverá uma parte de mim que se lembrará do menino que você era, antes que o poder e a ambição mudassem quem você é. Seu irmão que nunca deixará de amá-lo, Lorenzo. Vittorio terminou de ler com lágrimas obscurecendo sua visão. Suas mãos tremiam segurando o papel, e ele teve que sentar-se pesadamente na cadeira mais próxima. Marina observava em silêncio, dando-lhe espaço para processar suas emoções. A mais.
Ela disse suavemente, indicando as outras cartas na caixa. Ele escreveu para você durante mais de 20 anos. Às vezes eram apenas algumas linhas, outras vezes páginas inteiras. Ele nunca parou de pensar em você. Vitório pegou outra carta, esta datada de 15 anos atrás. Nela, Lorenzo falava sobre o nascimento de Marina, sobre a alegria de ser pai, sobre como segurar aquela criança minúscula em seus braços havia reafirmado sua decisão de viver uma vida diferente. Ele escreveu sobre seu desejo de que Vitório pudesse conhecer sua sobrinha, mas também seu medo de que qualquer contato pudesse colocar sua nova família em perigo. Uma carta posterior falava sobre o casamento de Marina, sobre como Lorenzo havia caminhado com ela até o altar com o coração cheio de orgulho e melancolia, desejando que seu irmão pudesse estar lá para compartilhar aquele momento. Outra descrevia o nascimento de Clara, a neta que Lorenzo adorava, e como segurar aquela bebê o fazia pensar em Luciana, a sobrinha que ele nunca conheceu mas sobre quem havia lido nos jornais após o acidente que havia tirado sua vida. Ele sabia? Vitório perguntou, sua voz rouca de emoção. Sobre minha filha e minha esposa? Marina assentiu tristemente. Sim. Ele viu nos jornais. Ficou devastado. Há uma carta aqui. Ela procurou na caixa e encontrou um envelope marcado com manchas que pareciam ser de lágrimas. Esta ele escreveu logo depois que aconteceu. Foi uma das poucas vezes que ele considerou realmente entrar em contato com você. Vitório abriu a carta com mãos trêmulas. Vitório. Hoje li sobre a tragédia que se abateu sobre você. Isabela e Luciana. Não consigo imaginar sua dor. Estou sentado aqui, com minha própria família dormindo no quarto ao lado, e meu coração está partido por você. Quero ir até você. Quero abraçar meu irmão e chorar junto com você. Mas sei que não posso. Não depois de tantos anos, não quando minha aparência poderia trazer ainda mais perigo para aqueles que amo. Mas saiba disso, você não está sozinho em sua dor. Eu sinto com você, choro com você. E rezo para que você encontre força para continuar, para encontrar algum significado em meio a essa perda insuportável. Seu irmão, Lorenzo. Vitório dobrou a carta cuidadosamente e a segurou contra o peito, como se pudesse de alguma forma absorver o amor e o conforto que seu irmão havia tentado enviar através do tempo e da distância. Ele estava aqui. Todo esse tempo, tão perto, e eu nunca soube. Vocês dois estavam tentando proteger aqueles que amavam. Marina disse, sentando-se ao lado dele. Papai te protegendo ao manter distância, e você protegendo a todos ao não procurá-lo quando ainda havia tanto perigo ao seu redor. Vitório olhou para Marina, realmente estudando seu rosto. Ela tinha os olhos de Lorenzo, aquele mesmo olhar gentil mas determinado. Você disse que tem uma filha. Clara. Quantos anos ela tem? 8. A mesma idade que... Marina parou, percebendo a coincidência dolorosa. A mesma idade que Luciana tinha quando morreu. Vitório completou. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Eu gostaria de conhecê-la. Se você permitir. Não agora, claro, ela está dormindo. Mas algum dia. Marina hesitou. A mãe nela, sempre protetora, lutava contra a descoberta recente de que este homem era família. Você entende minha hesitação, não entende? O que você é, o que você faz, não é o tipo de influência que eu quero na vida de minha filha. Eu entendo completamente. Vitório disse, sem defesa ou argumento. Você é uma boa mãe, protegendo sua filha. Lorenzo ficaria orgulhoso. E você está certa em ser cautelosa. Ele olhou para suas mãos novamente, aquelas mãos que haviam feito tantas coisas terríveis. Eu sou um homem perigoso, Marina. Construí minha vida sobre violência e medo. Não posso mudar meu passado. Mas você pode mudar seu futuro. Marina disse, ecoando as palavras que havia dito na lanchonete. Papai sempre dizia que nunca é tarde demais para começar a fazer as escolhas certas. Vitório soltou uma risada cansada. Lorenzo sempre foi otimista. Mas para mim, há muito sangue, muitas dívidas. Homens como eu não conseguem simplesmente sair. E mesmo que conseguissem, não merecem o tipo de redenção que você está sugerindo. Meu pai fugiu. Marina apontou. Ele deixou tudo para trás e começou de novo. Se ele conseguiu, por que você não pode? Porque seu pai era um bom homem que estava preso em circunstâncias ruins. Vitório parou, lutando para encontrar as palavras. Eu escolhi este caminho, Marina. Ninguém me forçou. Eu queria o poder, o dinheiro, o respeito.
E quando percebi o preço que estava pagando, já era tarde demais. Marina se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade que começava a despertar com os primeiros raios de sol. Sabe o que papai me disse antes de morrer? Ele disse que o arrependimento mais profundo dele não era ter deixado a Itália ou mudado seu nome. Era não ter tentado salvar você também. Ele carregou essa culpa até o fim. Vitório se juntou a ela na janela. Lá fora, o mundo continuava seu ritmo normal. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, a vida simplesmente acontecendo. Lorenzo não tinha que se sentir culpado. Eu fiz minhas escolhas. E agora tenho que viver com elas. Mas suas escolhas não precisam definir o resto da sua vida. Marina virou-se para encará-lo. Você perdeu tanto. Sua esposa, sua filha, seu irmão. Quanto mais você vai perder antes de decidir que já é suficiente? As palavras de Marina atingiram Vitório como uma bala. Ele pensou em todos os anos desde a morte de Isabela e Luciana, anos que ele havia passado no piloto automático, simplesmente existindo, movendo as peças no tabuleiro de seu império criminoso sem realmente viver. Que propósito tinha tudo aquilo? Que legado ele estava construindo? Eu não sei como ser outra coisa. Ele admitiu, e havia uma vulnerabilidade crua nessas palavras. Por mais de 20 anos, eu fui Vitório Castellano, o chefão, o homem que todos temem. Tirar isso, quem eu seria sem isso? Você seria apenas Vitório. Marina disse simplesmente. O irmão de Lorenzo. O tio de Roberto e meu. O tio-avô de Clara. Você seria família. Vitório fechou os olhos, deixando aquelas palavras lavarem sobre ele. Família. Havia tanto tempo desde que ele havia se permitido pensar naquele termo, sentir aquela conexão. Desde que Isabela e Luciana morreram, ele havia se fechado, construindo paredes tão altas que ninguém podia alcançá-lo. Mas de alguma forma, naquela pequena lanchonete, aquelas paredes haviam começado a rachar. Não será fácil. Ele disse finalmente. Sair não é simplesmente entregar minha carta de demissão. Há rivais que viriam qualquer sinal de fraqueza como uma oportunidade. Há pessoas que dependem de mim, algumas por lealdade, outras por medo. E há segredos, tantos segredos que poderiam destruir vidas se viessem à tona. Então você precisa ser inteligente sobre isso. Marina disse pragmaticamente. Você construiu um império. Certamente pode descobrir uma forma de desmontá-lo com segurança. Ou pelo menos de se afastar dele. Vitório considerou isso. Ele tinha recursos, conexões, conhecimento. Se alguém poderia orquestrar uma saída estratégica, seria ele. Mas exigiria planejamento, tempo, e acima de tudo, uma razão convincente para fazer a tentativa. Ele olhou para Marina, para as fotos de Clara na parede, para a caixa de cartas de Lorenzo. Ali estava sua razão. Uma chance de honrar a memória de seu irmão, de conhecer a família que nunca soube que tinha, de talvez, apenas talvez, encontrar algum tipo de redenção nas cinzas de sua vida destruída. Se eu tentasse isso? Vitório começou hesitantemente. Se eu realmente tentasse sair, construir algo diferente, você me ajudaria? Me daria uma razão para continuar quando ficasse difícil? Marina estudou seu rosto, vendo além do homem perigoso para o tio que ela nunca conheceu, o irmão que seu pai havia amado e perdido. Sim. Ela disse finalmente. Mas você precisa entender, enquanto você estiver naquela vida, enquanto houver perigo, eu preciso manter Clara longe. Só quando você realmente mudar, quando puder olhar nos olhos dela e dizer honestamente que não representa uma ameaça, então você pode conhecê-la. Isso é justo. Vitório concordou. Mais do que justo. Ele pegou a caixa de cartas. Posso levar estas comigo? Eu gostaria de ler todas elas, conhecer meu irmão através de suas palavras. Claro. Elas são suas tanto quanto minhas. Marina disse. Mas há uma condição. Vitório levantou uma sobrancelha. Qual? Você me mantém informada. Não desaparece por anos como Lorenzo fez. Nós somos família agora, tio Vitório. E família não abandona a família. A palavra tio atingiu Vitório inesperadamente, trazendo lágrimas aos seus olhos novamente. Quantas décadas havia se passado desde que alguém o havia chamado por um termo familiar tão simples e amoroso? Eu prometo. Você terá notícias minhas. Eles ficaram parados ali por um longo momento, dois estranhos que haviam se tornado família em uma única noite extraordinária. Então Marina se moveu para abraçá-lo, um abraço hesitante no início,
mas que se tornou mais firme quando Vitório correspondeu. Papai teria ficado feliz. Marina sussurrou. Saber que vocês se encontraram, que é uma chance de você encontrar paz. Espero ser digno dessa confiança. Vitório respondeu, sua voz abafada contra o ombro dela. Quando eles se separaram, o sol estava nascendo completamente, enchendo o pequeno apartamento com luz dourada. Era um novo dia, e com ele, a possibilidade de um novo começo. Eu deveria ir. Vitório disse, pegando a caixa de cartas. Você precisa descansar antes que Clara acorde, e eu tenho muito a pensar. Marina o acompanhou até a porta. Você sabe onde me encontrar. Lanchonete São Jorge, toda noite de terça a sábado. Vitório sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto endurecido em algo mais suave, mais humano. Eu voltarei. Não como um cliente aleatório, mas como família. Estarei esperando, tio. Vitório desceu as escadas lentamente, carregando a caixa como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E era. Dentro daquela caixa estava a voz de seu irmão, anos de pensamentos e sentimentos que Lorenzo havia preservado, esperando por um dia que nunca chegou durante sua vida, mas que havia finalmente chegado agora. Quando entrou no Cadillac, seu motorista olhou com curiosidade óbvia, mas sabia melhor do que fazer perguntas. Vitório apenas disse, para casa, Marco. E cancele todos os compromissos de hoje. Tenho algo importante para fazer. No apartamento acima, Marina observava pela janela enquanto o carro se afastava. Ela tocou o colar de cruz que seu pai lhe havia dado, sentindo sua presença de uma forma que não sentia há anos. Obrigada, papai. Ela sussurrou. Por me mostrar que a redenção é sempre possível. Para qualquer um. Então ela se virou para verificar Clara, que ainda dormia pacificamente, alheia ao fato de que seu pequeno mundo havia acabado de se expandir de maneiras que ela ainda não podia compreender. Um dia, Marina contaria a ela sobre o tio-avô que ela tinha, sobre a história complicada de sua família, sobre como o amor e a família podem sobreviver até mesmo às circunstâncias mais impossíveis. Mas por agora, ela apenas se permitiu sentar no sofá, exausta mas de alguma forma mais leve, como se um peso que ela nem sabia que carregava tivesse sido aliviado. Seu pai havia deixado para trás mais do que apenas cartas e memórias. Ele havia deixado sementes de esperança, e naquela noite, naquela lanchonete improvável, uma dessas sementes havia finalmente brotado. Lá fora, a cidade continuava acordando, milhões de vidas se cruzando e se separando, cada uma com suas próprias histórias, suas próprias dores e alegrias. E em algum lugar naquela imensidão urbana, um homem perigoso segurava uma caixa de cartas e considerava, pela primeira vez em décadas, a possibilidade de que sua história ainda não havia terminado, que ainda havia páginas a serem escritas, capítulos que poderiam terminar de forma diferente do que tudo que veio antes. Amanhã havia chegado, trazendo consigo luz não apenas para a cidade, mas talvez, apenas talvez, para duas almas que haviam caminhado por muito tempo na escuridão.